Se você queria ver um Fênix versus Psylocke, a história aconteceu em X-Men capítulo 20 de 1991. Naquele momento, Charles Xavier já não era mais o professor que treinava jovens mutantes como antigamente. A maior parte de seus alunos havia crescido e se tornado guerreiros, dedicando suas vidas ao sonho de Xavier de construir um mundo onde humanos e mutantes pudessem viver em paz. No entanto, esse sonho parecia cada vez mais distante. Havia apenas uma semana que os X-Men tinham retornado de uma missão na Sibéria, e como vinha acontecendo com frequência, todos voltaram marcados pelas consequências da batalha. Enquanto a equipe tentava retornar à rotina na mansão, Wolverine comentava que o Ômega Vermelho havia conseguido escapar. Ao mesmo tempo, Jubileu continuava treinando sua agilidade com os patins, enquanto o professor Xavier perguntava sobre o estado da magia, que permanecia sob os cuidados de Colossus. Pouco depois, Psylocke apareceu surpreendendo Jubileu. A jovem a chamou pelo codinome, mas Betsy pediu que, quando não estivesse em missão, preferisse ser chamada de Elizabeth ou simplesmente Betsy. Sempre brincalhona, Jubileu respondeu com um debochado "Pois não, milady", antes de sair para procurar o Wolverine. A atenção da história então se voltou para o Scott. A narração lembrava que o líder dos X-Men carregava uma maldição desde o surgimento de seus poderes. Suas rajadas eram tão destrutivas que ele jamais podia abrir os olhos sem a proteção de lentes. Mas Scott não era cego, e foi justamente por isso que a própria HQ fez uma pergunta: se ele conseguia enxergar o mundo, por que não conseguia perceber o que estava acontecendo diante dele? Enquanto trabalhava distraído, Scott escorregou e quase caiu sobre Psylocke. Betsy o segurou, acariciou seu rosto e o beijou. Scott tentou resistir, disse que aquilo não deveria acontecer, que não era certo e que eles não podiam continuar desse jeito. Quando Betsy perguntou se ele realmente não a queria, Scott respondeu apenas que já não sabia mais o que queria. Naquele exato momento, Jean Grey apareceu para chamá-lo para o almoço. Scott ficou completamente sem reação, disse apenas que precisava sair dali e foi embora às pressas, deixando Jean intrigada. Quando percebeu que havia outra pessoa por perto, Psylocke surgiu calmamente e apenas disse que lamentava pelo almoço. A partir daquele momento, a história passou a acompanhar os pensamentos da Jean Grey. A narração lembrava que ela havia enfrentado guerras, viajado pelos lugares mais distantes da galáxia e encarado a morte inúmeras vezes. Mesmo assim, nada parecia tão doloroso quanto perceber que os pensamentos, os sentimentos e as motivações do homem que amava haviam se tornado um completo mistério. Jean começou a se perguntar se o relacionamento dos dois não havia sido sempre uma luta constante contra as barreiras emocionais impostas pela vida como mutantes. A inocência e a paixão que um dia existiram entre eles havia ficado para trás. Pela primeira vez, ela sentiu que talvez já não conhecesse o Scott. Enquanto tentava entender tudo aquilo, Jean percebeu uma presença estranha na mansão. Ela fez uma sondagem telepática, mas não encontrou ninguém. Ao olhar para o lado de fora, viu apenas Wolverine e Jubileu, embora continuasse convencida de que algo estava errado. Pouco depois, Jean viu Scott se preparando para viajar, e sua desconfiança aumentou ainda mais. Ela pediu ao computador que localizasse Psylocke e descobriu que Betsy estava treinando na sala de perigo. Ao chegar lá, encontrou a telepata enfrentando diversos ninjas holográficos. A narração explicava que, desde criança, a Betsy Braddock desejava unir perfeitamente seu corpo e sua mente. Agora que finalmente havia alcançado esse objetivo, cada movimento era executado com uma precisão impressionante. Ela sentia prazer em lutar e acreditava que ninguém seria capaz de tirar aquilo dela. Jean interrompeu o treinamento e foi direto ao assunto. Perguntou se Betsy e Scott estavam tendo um caso. Psylocke respondeu que não, mas admitiu que desejava Scott profundamente. Ela queria sentir seus cabelos entre os dedos, abraçá-lo e vê-lo sorrir novamente. A resposta enfureceu Jean, que perguntou se Betsy havia manipulado telepaticamente a mente de Scott. Em vez de responder diretamente, Psylocke disse que Jean deveria descobrir a verdade por conta própria. Logo em seguida, materializou sua adaga psíquica e atravessou as defesas mentais da telepata.
A dor foi imediata. Jian caiu enquanto sua mente era invadida e a narração explicava que aquela adaga era a manifestação física dos poderes telepáticos da Psylocke. Nos poucos instantes antes de perder a consciência, Jian compreendeu toda a verdade por trás das ações e das motivações de Betsy. Porém, antes que pudesse fazer qualquer coisa, a escuridão tomou conta de sua mente. Enquanto observava Jian caída, Psylocke afirmou que ela jamais se lembraria daquilo conscientemente, mas que agora conhecia a verdade. Naquele instante, uma figura inesperada apareceu. Era a imagem da antiga Betsy Braddock, usando um uniforme clássico. A aparição afirmou que aquela mulher vivendo com os X-Men era a verdadeira responsável, ou seja, não era um truque da Jian. Foi aí que a recém-chegada criou uma katana psíquica. Afirmou que era a verdade que a Canon mais temia enfrentar desde o dia que elas se encontraram. Quando a ninja foi atacada pela primeira vez, sentiu na própria mente exatamente a dor que sempre provocava em seus adversários. Era uma sensação intensa e devastadora, mas que também fazia compreender o quanto havia sido superior em tantas batalhas. A luta terminou com a chegada dos X-Men. Tempestade e Vampira ajudaram Jean Grey a se levantar, ainda atordoada pelo ataque que sofreu. Enquanto isso, o Professor Xavier ficou completamente confuso ao perceber que havia duas Psylockes diante dele e não fazia ideia de qual era a verdadeira. Como uma se recusava a passar por uma sondagem telepática bem profunda, sem outra alternativa, os X-Men decidiram viajar para o Japão em busca de respostas sobre essa história misteriosa. Então, se vocês quiserem um vídeo explicando essa saga da troca de corpos e mente entre Betsy Braddock e Canon, deixem nos comentários. Não esqueçam de deixar o like, porque ele ajuda muito no crescimento do canal e mostra que vocês querem mais conteúdo como esse.